Eu sou a Toia, sou apaixonada por sapatos e boas conversas. E entre uma reunião e um papo sobre moda, eu trago a minha experiência como empreendedora aqui. Oi, eu sou Jaiane Aguilar, sou advogada há mais de 15 anos, especialista no atendimento empresarial e apaixonada por empreendedorismo. E juntas somos as vozes do Papo de Onça, onde histórias inspiram, soluções e novas ideias sempre surgem e o empreendedorismo é levado a sério de forma leve e divertida. E agora preparem-se para mais um episódio. Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Onça e hoje estamos aqui na Lugano, da Batista Campus, cobrindo o evento Russell Conecta, né, amiga? É isso. Estamos chiques. A gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores, Sim, antes de começar. É verdade. Aguilar Advogado, sempre sendo parceiro estratégico do seu cliente. Midas Macedo Ferro e Aço, com entrega rápida e o menor preço do mercado. E a Maria Fricote, com os nossos looks, que a gente está sempre impecável, pronta para sair, para trabalhar de manhã, deixar filho na escola e ainda vir gravar, cobrir um evento e depois ainda vai tomar um vinho com as amigas, né? Claro, aproveitando que a gente já está por aqui, né? Hoje está uma chuvinha, Belém do Pará, né, gente? Sendo Belém. E hoje estamos com uma convidada de fora, a Juliana, que é da Russell Conecta Brasil. Não, Russell Conecta não. Russell Conecta é o evento que ela veio trazer hoje aqui para Belém. Russell, vou copiar, Bad for Brasil. Juliana, bem-vinda. Ela tem também um podcast. Conta aí, ela amiga. Tem um podcast Pode Estar, que fica dentro do canal da TV Cidade de Farroupilha. Você que quer acompanhar o canal da Juliana, você vai escutar aqui a história dela. Ela ajuda empreendedores, empresários aí a desenvolver a sua empresa. Ela vai contar um pouco mais pra gente do trabalho dela. Seja bem-vinda, Juliana. Juliana, bem-vinda. Obrigada mesmo, estou muito feliz por esse acolhimento aqui em Belém do Pará. Já conhecia? Não, Não conhecia. Já tomou tacacá? Já, e adorei. E aí, adorou? E maniçoba? Já comeu maniçoba? Já comi. Ai, minha preferida. Estou apaixonada pela comida paraense. Ai, deliciosa, né? Olha, nós somos apaixonantes de um modo geral. E aí eu dei um match, porque eu quero voltar mais vezes. Olha só, todo mundo, eu sempre destaco isso, todo mundo fala da nossa culinária, que é maravilhosa, ninguém pode contestar isso, do nosso acolhimento, e nós falamos dos empreendedores daqui. Agora a gente vai falar contigo para saber um pouco mais de lá e para a gente poder fazer essa troca também, né? É importante. Mas primeiro te apresenta melhor, né? O que é a tua empresa? O que tu vieste fazer aqui em Belém? Conta pra gente. Então, olha só, eu acabei vindo para Belém do Pará por conexões, né? Porque principalmente no mundo dos negócios, a gente se conectar com as pessoas é super importante. Então, a gente trouxe o nosso evento que a gente já realiza lá em Caxias do Sul, que somos de Caxias do Sul, né? Estamos trabalhando lá na Serra Gaúcha faz um bom tempo e a gente já realiza esse evento empresarial lá, e desde 2023. E a ideia é a gente poder trazer um pouco mais, fomentar, né, o ambiente empresarial, né? Também trazer diversidade para os negócios, porque no momento que a gente começa a trazer perspectivas diferentes, isso agrega ao nosso desenvolvimento e, consequentemente, o nosso profissional também. Então, tem uma grande relevância esse tipo de conexões e de eventos também. E aí, não, como eu falo, nada é por acaso, né? Eu acabei atendendo já uma empresa aqui de Belém do Pará online em 2023 e já fiquei com um desejo de conhecer, né? Minha família, gente, eles não podem, eles dizem assim, pelo amor de Deus, não me canta a música da Joelma que a gente não aguenta mais. Então eu já fui projetando pro universo o tacacá, né? Já faz um Mas tu vai fazer com certeza um vídeo, resumo da tua viagem, né? Eu vou tomar um tacacá. Vai ter que rolar. Todo mundo que não aguentamos mais do que cantar, né? E aí, pelo desejo de trazer, né, o evento para cá também, eu acabei conhecendo a Eliane no Instagram. Olha. Chamei ela porque eu sabia que vi que ela tinha a loja da Lugano. Eu queria um espaço também mais informal, de sair um pouco da formalidade, de trazer assuntos tão relevantes, às vezes um pouco pesado até, do mundo empresarial, para a gente trabalhar de uma forma mais descontraída mesmo. Legal. E aí ela prontamente acolheu, né, o meu convite, mas ela estava indo para Gramado, né, em função da Lugano, e aí a gente super se conectou. Eu falei, vou tomar um café contigo, com certeza, a minha cidade é próxima. Sim. Tomamos um café, se conectamos e aí viemos para cá. Legal. Mas conta um pouco mais da tua empresa.
Agora tu já começou a falar, eu falei, olha, tu tem que repetir tudo, repete agora. Então, a Husband for Brasil é uma empresa que está há 40 anos no mercado. A gente tem mais de... Opa, entrega Lugano. Olha aqui, gente. Maravilhoso. Obrigada. Você quer qual? Fica à vontade. A convidada escolhe. Sim, agora conta. Desculpa te interromper. Então, a nossa empresa trabalha com desenvolvimento, crescimento e expansão empresarial. Então, a gente trabalhamos desde a parte de consultorias e também auditorias, que foi quando a Russell, que é uma empresa britânica, ela começou a se inserir no mercado. Né? E hoje nós estamos há 16 anos no Brasil, né, com vários escritórios espalhados pelo Brasil, e a nossa sede fica em Porto Alegre. E aí a gente ampliou o nosso portfólio de produtos com várias áreas diferentes, né? Até mesmo a BPO, a gente tem também a parte de fiscalização de obras, a parte de perícias. Né? Bem amplo, né? É bem amplo mesmo. Então, a gente trouxe um pouquinho disso, mas principalmente a gente quer se conectar, né, com a cultura do Pará, né, e também as demandas empresariais que Belém tem. Nós temos uma abordagem um pouco diferente no nosso trabalho, onde a gente tem um foco nas pessoas, que é o grande capital. Né? Se a gente não entender de pessoas, se a gente não souber fazer negócios que envolvem pessoas, a gente acaba não tendo um bom desenvolvimento empresarial também. Com E certeza. hoje tu vais falar um pouquinho sobre liderança, quem mais? Vou falar sobre liderança, inovação e futuro, vou trazer uma perspectiva do foresight estratégico e design de futuros também, né, para as empresas. Vou bater na tecla da liderança, porque não adianta, é aí que tudo começa. Né? A visão do empresário é super importante para realmente direcionar o negócio, direcionar as empresas também e entender também de mercado, né? Porque a gente sabe que a longevidade empresarial ela vem caindo ao longo dos anos, e isso nos mostra que está faltando aí um preparo maior, né, das empresas. E vem desde o básico bem feito até implementação aí de inovações diferentes. E me conta uma coisa, qual é a perspectiva de vocês do Sul, dos empresários do Sul, com a COP30 chegando aqui em Belém? Então, uma das da chamada, né, para o evento é o aquece para a COP30. Então, quando a gente começa a pensar em inovações, a COP30 ela promove muito isso, que é a gente poder estar se apropriando, né, de novas tecnologias, de novas abordagens, de novos vieses para os negócios, para a gente também fazer um ajuste e pensar, né, na sustentabilidade. A gente precisa olhar para dentro de casa para ver se a gente está fazendo um trabalho bem feito, né, e o que a gente precisa fazer de diferente. Quando a gente pensa nesse sentido, a gente vai trabalhar com gestão da mudança. E aí a gente acaba tendo que também engajar todo mundo que faz parte disso, né, dentro de uma organização. A liderança precisa principalmente promover essa mudança. E o que tu acha que pode trazer, a tua empresa pode trazer de diferenciais para os empresários daqui, para trabalhar essa ideia? Então, eu acredito muito que é uma nova consciência, uma nova perspectiva sobre o que a gente está fazendo hoje e o que a gente pode incrementar no nosso... o que é a nossa proposta de valor, qual é o nosso diferencial. Será todos os negócios, né, de Belém e do Brasil inteiro, né, que nos trouxeram até aqui, foi maravilhoso, foi o que nos trouxe resultado. Só que a gente tem um cenário hoje muito dinâmico e a gente precisa se adaptar a esse novo mercado e essas novas realidades, esses novos cenários, como a gente fala, né? Então a gente precisa entender melhor que abordagens novas eu vou estar trazendo para o meu negócio, que vai também dar mais longevidade para ele. Legal. E conta pra gente, assim, pra gente ser um bom líder, né? Já que a gente está falando de liderança, tem aí alguma dica para as pessoas que estão nesse cargo, mas querem melhorar, né? Estão nessa posição de liderança. As pessoas acham lindo, né, ser líder, mas é um peso. Eu acho bem difícil ser líder. E é um papel chato em alguns momentos, né? Até porque tem uma diferença grande entre ser chefe e ser líder, né? Sim. Ser líder é uma conquista que tu consegue, não é exatamente sou líder, não. Mas assim, independente de você ter ou não, às vezes você tá nessa posição e as pessoas estão esperando que você lidere, Conduza. né? Perfeito, Thay, o que tu trouxe. E
a realidade das empresas, eu vejo muito isso por estar em segmentos diferentes. A gente vê que hoje existem também pessoas que têm essa liderança nata, essa facilidade de se comunicar. Desde criança a gente enxerga, né? Em algumas pessoas. Exatamente, são habilidades naturais. Mas é uma realidade hoje nas organizações, esses cargos de liderança, a gente tem pessoas que têm habilidades técnicas, que estão naquela função porque a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, mas ela não entende de pessoas. Então, existe uma grande diferença com as demandas de gestão, que muitas vezes são demandas de tarefas, coisas que envolvem a empresa, e o aspecto liderança. Claro que eles caminham juntos, mas quando a gente vai trabalhar isso em conjunto, as pessoas que não são tão boas, né, com pessoas, ou elas não têm essas habilidades, elas acabam empurrando muito com a barriga a questão das pessoas. Né? Elas acabam se direcionando porque elas mais gostam, que elas mais sabem fazer. Então, quando a gente tem um pouco mais de consciência do que realmente é bom, como a gente é bom, então a gente gosta de uma liderança autêntica. Porque existem vários tipos de lideranças, mas qual é o meu estilo de liderança? Como é que eu gosto de conduzir a minha equipe? Eu até, num bate-papo com a Eliane, estava conversando com ela sobre isso, que eu admiro muito a forma que ela enxerga essa questão da gestão, que eu acho que é bem única, que é a descentralização, né? A gente poder reconhecer os talentos, ela reconhece os talentos e ela consegue direcionar melhor. Isso é importante também dentro das empresas, né? Que os gestores, os líderes, eles consigam enxergar quem são esses potenciais que eles têm. Porque a gente sempre vai ter pontos de melhoria. Se a gente focar no que a gente não é bom, é um pouco mais difícil. Vai ficar muito mais fácil, mais leve, quando a gente focar no que realmente a gente é bom, a gente potencializar. E o líder também tem que ter esse olhar de quem são essas pessoas que estão junto dele, para que nos principais pontos, aqueles pontos decisivos, naquelas situações mais difíceis, ele sabe com quem ele pode contar, quem que ele coloca na linha de frente, quem que ele não está muito bem, que a gente tem que cuidar um pouquinho mais, colocar um pouquinho na retaguarda naquele momento. Então, para também ele poder lidar melhor dentro dessa gestão estratégica. Eu não sei se te respondi. E assim, quais são as habilidades? Assim, citando 5 habilidades de um bom líder. Habilidades de comunicação, esse é um ponto assim, crucial quando a gente faz um trabalho dentro das empresas. Sempre a comunicação é algo que precisa ser melhorado. Ter a habilidade também de uma escuta ativa, saber fazer um bom feedback. Tem gente que diz que faz feedback, mas não. Na verdade, dá bronca. Fica um pouco a desejar. Simplesmente dá broncas. Ter uma visão macro, né? E uma visão de futuro também. É muito importante, ter essa clareza. Né? Hoje o trabalho que eu realizo dentro do desenvolvimento da liderança vem muito dos estudos de pesquisa em comportamento. Eu vou responder para vocês o porquê. Sim. Nossa, gente. Não, peraí que eu vou te perguntar, não. Por que essa onça? Foi em homenagem ao Papo de Onça? Também. Fala a verdade pra gente. Na verdade, como eu falei, não por acaso, tá? Eu não sabia que eu ia estar no Papo de Onça hoje, mas eu sempre trago alguma coisa de animal comigo. Né? Por quê? Porque foi onde tudo começou. A minha primeira formação em medicina veterinária. Olha que legal. Eu trabalhei 24 anos e trabalho ainda hoje com animais selvagens. Nossa! Olha! E aí eu brinco muito nas minhas palestras que eu precisei mudar o nível do game, né, gente? Porque lidar com cascavel, onça, leão, enfim, esses animais selvagens já estava muito fácil. Então, aí você foi trabalhar com os homens. São muito mais perigosos. Eu fui precisar Os humanos. maior, que é trabalhar com pessoas em empresas. Isso aí é. Né? É bem mais complexo, com certeza. Então, eu até tenho uma dinâmica que eu faço, porque eu trabalho muito com bioinspiração aplicada para o desenvolvimento das lideranças também. Que legal! Utilizar, A gente também usa essa bio nas nossas entrevistas. Mas já vê que eu vou já fazer contigo isso a aí. bioinspiração. E aí eu acabei vindo parar com a onça. Que legal. Trouxe a onça comigo. Mas Fala pra gente umas caras. Tu já teve que lidar com onça mesmo? já tive. E quais são as principais características que tu identifica nela? Então, a onça, ela é muito estratégica. A onça, ela é muito cuidadosa. Ela realmente consegue ter uma percepção afinada, aguçada. E ela também sabe se posicionar.
Sim. Olha aí, a gente não falava essas características, viu? Nenhuma delas. Nenhuma delas, inclusive, a nossa... As nossas não, a nossa pesquisa foi no Google ainda. Nem no chat GPT na época, né? Na época não tinha. São 5 anos de pesquisa, gente, né? E em loco, né? Que é estudando, realmente trabalhando com os animais. Mas a gente carrega todas essas questões básicas de comportamento são os mesmos. Sim. As pessoas acham que são muito evoluídas e nós somos animais, né? Mas muitas das vezes irracionais em muitos momentos. Isso! Se não quase uma boa parte do tempo, né? Porque aí o que conduz a gente nisso são as nossas emoções, né? Então, a gente ter esse conhecimento, estava falando na questão da importância, né, da liderança, a gente ter esse conhecimento, para a gente poder fazer uma melhor gestão dessas emoções, né? Porque a gente não consegue... Nossa, achei interessantíssimo isso. E estudar primeiro os animais, depois de repente fazer a psicologia, e depois de trabalhar com humanos, tu vai, tipo assim, dominar o mundo. São 24 anos estudando realmente o comportamento, né, a parte da saúde, a parte de estresse, por exemplo, a gente tem toda a cadeia, o desencadeamento do estresse é o mesmo que dos animais, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso organismo. Então, ele é um pouco amplo, um pouco mais complexo esse tipo de trabalho. E aí, ao longo da minha jornada profissional, eu fui buscando outras formações. Eu tenho especialização em neurociência comportamental, mestrado na área da filosofia, na área da ética aplicada, e sempre linkando, né, o comportamento animal também em comparação com a nossa vida. Arrasou, eu amei, viu? Parabéns. E a inteligência emocional hoje é a mais valiosa, né? Assim, na minha opinião, quem sabe lidar com situações, porque a gente vê, assim, muitas decisões tomadas de forma equivocada, não por falta de técnica, por falta de emocional mesmo. A pessoa foi pro lado, né, da emoção, não soube ser racional naquele momento. Eu via muito isso, né? Fui funcionária há muitos anos da Petrobras, distribuidora, eu era advogada lá, e eu via os gestores tomando decisões num cargo importante que eles estavam por emoção. Irracionais. De forma irracional. E toda vez que eu vou tomar uma decisão, e também converso com meu marido, eu falo pra ele, mas essa decisão é de que forma? Né? Porque às vezes é só uma empinimada que a gente está querendo dar para conseguir uma coisa que não é o retorno que a gente espera. É só para ganhar uma batalha, digamos assim, né? E aí eu sempre avalio isso, se eu tô tomando decisão racional, porque no caso deles, eles estavam tomando decisão, mas a empresa não era deles, né? No caso nosso, eu não posso me dar o luxo de tomar uma decisão errada porque eu tô com mimimi, né? Porque eu tô querendo, sei lá, me vingar de uma situação, ou então ganhar uma discussão. A gente não a pode empresa é tua. Porque o prejuízo vai ser meu, né? E eu sempre converso isso com meu marido. Mas esse tópico que tu trouxe, a questão de tomada de decisão, eu acho que ele é um dos pontos mais importantes, mais relevantes. A gente entender como é que é esse processo de tomada de decisão. Porque a primeira que vem, né, que surge, são as nossas emoções. Por isso que eu disse, a gente não consegue controlar elas. A gente consegue fazer uma melhor gestão delas. A gente não consegue bloquear uma emoção. Ela vai vir. Só que aí, no momento que ela vem vem para uma área racional, onde a gente começa a ter ponderações, críticas, julgamentos, e aí a gente começa a pensar melhor. Quando tu tem uma maior clareza, né, digamos assim, uma visão mais macro do que tu quer, principalmente para o profissional e tudo mais, tu consegue elencar e juntar vários pontos para a tomada de decisão, fica muito mais fácil. Porque dentro de uma empresa, às vezes, os colaboradores não entendem por que está sendo tomada aquela decisão. E o líder, muitas vezes, já está vendo lá na frente. Que tem essas habilidades, ele está vendo lá na frente. E está tendo uma visão macro da coisa, né? Exatamente. A gente consegue, às vezes, enxergar apenas, estou falando a gente de um modo geral, sim, consegue enxergar só o que está aqui na nossa circunferência do nosso umbigo. Então, se cabe a nós, se é dentro do nosso trato, a gente está enxergando. A gente não consegue se colocar na posição do outro para enxergar. E quem provavelmente está nessa posição de liderança já passou por todo esse caminho. Exatamente. E consegue ter essa visão macro. E aí fica mais fácil de tu conduzir também a equipe.
E a maioria das nossas decisões, a gente tem um neurocientista, que é o Antônio Damasio, que ele fala muito sobre isso, que é todas as nossas decisões são emocionais, a gente justifica com a razão. A gente fala muito isso em compra, tem valor de sapato, né? E aí a gente fala muito isso, a mulher, ela compra pela emoção, depois ela justifica pela razão, não, eu preciso, não, o meu outro sapatinho preto já tá velho, mas ela comprou porque ela amou. Eu sou assim, eu apaixono. Entendeu? Aí depois tu vai ver o que vai fazer, mas Não, já virou o cartão, não, eu mereço. os presentinhos das mulheres são bem mais em conta do que os dos homens. Porque normalmente eles querem uns brinquedos muito Brinquedos caros, né? É verdade. E também não tem a justificativa, vai sempre buscar uma justificativa racional, né? É verdade. Que não se explica algumas tomadas de decisão. Sim, com certeza. Ai, Ju, foi um prazer te receber, viu? Olha, muito bom saber um pouco mais e ter essa perspectiva daí da associação do animal com o humano. Ainda mais da Óbvio, onça, né? ainda mais vindo com a onça no pescoço. Olha, Eu desejo obrigada. muito sucesso para vocês. Ai, Já obrigada. sigo vocês no Instagram, já acompanho os programas. Desejo sucesso e parabéns por uma iniciativa assim, porque é importante vocês estarem conectando pessoas diferentes, trazendo também essa diversidade, principalmente para esse ponto que vocês trabalham bastante e trazem a narrativa, as discussões, que é o empreendedorismo. Com certeza. Obrigada, foi um prazer Eu que ter você com a agradeço. gente. Bora terminar fazendo um round. Uau! Mas tem que terminar o episódio. Sim, eu vou né? terminar, calma. Gente, esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Toia Rodrigues Macedo ou Papo de Onça Pod. Se você não gostou, se você é um hater, se tem críticas ainda que construtivas, aí você vai lá no da Jaiane Aguilar. Tchau!